primeira aula dessa sequência, nós vimos, dadas essas duas funções f e g, para que valores de x, a f vai ser maior ou igual a g. Se você não assistiu, confira a aula anterior que eu vou deixar aqui no link. Agora, nós vamos fazer o produto das duas funções e queremos ver quando que esse produto vai ser maior ou igual a zero. Então, nós vamos primeiro resolver algebricamente, depois a gente volta para cá para ver como que ficaria a análise sem precisar fazer as contas. Temos ali, então, o produto da f pela g maior ou igual a zero. Coloquei as duas funções ali e perceba, se eu fizer a distributiva para resolver esse produto, o que acontece é que quando eu multiplicar o x² pelo 3x, eu vou ter 3x ao cubo e teria que analisar uma função de grau 3. E aqui nós vamos ficar com o grau 1 e o grau 2. Lembra aqui comigo que o produto de dois números vai ser maior que zero quando os dois são positivos ou quando os dois são negativos. E um produto vai ser menor que zero quando um é positivo e o outro é negativo, ok? Então, o que nós queremos aqui, na verdade, vai ser analisar o sinal dessas funções. E como é que faz isso? Vamos lá. Eu vou colocar a função f aqui de lado, olha. E a função g também. Eu vou estudar o sinal de cada uma delas como se cada uma fosse um exercício. Para estudar sinal, lembre-se, a gente iguala a função a zero para poder obter as raízes ou a raiz. Nesse caso, vou usar novamente a soma e produto. Dois números que a soma dá 10 e o produto 21 são o 3 e o 7. Então, ou x é 3 ou x é 7. E ainda, para estudar o sinal, a gente precisa saber como é o comportamento daquele gráfico. A função f que nós temos aqui, o gráfico é uma parábola com concavidade para cima, as raízes dela são o 3 e o 7. Entre as raízes, ela está abaixo do eixo, então ela é negativa. Antes do 3 e depois do 7, ela está acima do eixo, então ela é positiva. A próxima, função afim, 3x menos 15 igual a zero, eu vou ter que 3x igual a 15, x é então 15 dividido por 3, que é 5. Estudando os sinais, eu também vou pensar no comportamento do gráfico. Nós temos uma função afim, o gráfico é uma reta e ela é ascendente. A função, a gente diz que é crescente. A raiz é o 5 e veja, antes do 5 o gráfico está abaixo do eixo, então ele é negativo. E depois do 5 o gráfico está acima do eixo, ele é positivo. Vamos relembrar aqui. Nós precisamos que esse produto seja maior ou igual a zero. Então, nós precisamos que as duas sejam positivas ou que as duas sejam negativas, ou ainda que as duas sejam iguais a zero, né? Que nós podemos ter o igual a zero aqui. Isso pode ser feito olhando as duas aqui, cada uma no seu estudo de sinais. Mas, em geral, a gente usa um chamado quadro de sinais. A ideia do quadro de sinais nada mais é do que sintetizar num só local todos esses sinais. Como que a gente faz isso? Então, aqui eu deixei esse espaço para colocar os sinais da f e esse para colocar os sinais da g. Como ao todo eu encontrei 3 raízes, vamos lá. Aqui eu vou deixar a primeira raiz, que em ordem crescente é o 3, a próxima, que é o 5, e a próxima, que é o 7. Não precisa de escala, tá? Não precisa ficar medindo, apenas precisa estar em ordem crescente. Perceba, aqui nessa linha, então, eu vou colocar os sinais da função f. Entre o 3 e o 7, a função f foi negativa, então eu vou observar aqui, entre o 3 e o 7, nesse intervalinho ela foi negativa, depois do 7 e antes do 3, positiva. E a função g tem a raiz o 5, que está aqui, Antes do 5, negativa, depois do 5 é positiva. E aí o que nós temos é que, como eu tenho o produto das duas, o produto de um número positivo por um negativo fica negativo, entre dois negativos é positivo,
que a gente costuma falar menos com mais, ok? É isso mesmo que a gente está fazendo. E mais vezes mais, né? Um positivo vezes um positivo. Como que eu queria? Era maior ou igual a zero. Então, igual a zero significa que lá nas raízes e entre elas, então, onde ficou o sinal de positivo, é a solução da minha inequação produto. Então, nós dizemos que o x aqui pode ser qualquer valor, maior ou igual a 3 e menor ou igual a 5, ou maior ou igual a 7. Foquem nessa ideia. Eu queria mesmo que o produto delas fosse maior ou igual a zero, não é isso? Para isso, eu precisava as duas positivas ou as duas negativas e encontrei esse intervalo, que vai do 3 até o 5, incluindo os dois, e do 7 para o infinito. Vamos voltar no GeoGebra para observar essa solução. Observe, eu queria que o produto das duas fosse positivo ou igual a zero. Então, veja aqui, se nós analisarmos aqui, ó, as raízes das funções estão indicadas aqui, o 3, o 5 e o 7. Reconhece esses valores? São os valores que nós obtivemos no estudo de sinais. Aqui, os dois gráficos estão construídos juntos, então nós podemos ver onde os dois são positivos, onde os dois são negativos. No 3, as duas funções são iguais a zero. Antes do 3, a f está positiva, porque está acima do eixo, e a g está negativa, porque está abaixo do eixo. Se eu multiplico positiva por negativa, fica negativa. Agora, olha o que acontece entre as duas raízes 3 e 5. Os dois gráficos estão abaixo do eixo, os dois estão negativos. Então, se eu multiplico os dois negativos, eu tenho um valor positivo. Por isso, nesse intervalo, eu tenho uma solução. E ainda, se nós olharmos aqui a reta x igual a 5, observe que do 5 até o 7, vou fazer também a reta do 7 para nos auxiliar, do 5 até o 7, a função g está positiva e a f está negativa. Então, se eu multiplicar as duas, fica negativo. E a partir do 7, as duas estão positivas. Então, aqui também, quando eu multiplicar as duas, ficará maior do que zero. Por isso, a nossa solução ficou, então, o intervalo do 3 até o 5, onde elas são no 3 e no 5 iguais a zero. Entre o 3 e o 5, as duas negativas, e quando eu multiplicá-las, ficam positivas. E a partir do 7, as duas estão positivas, e quando eu multiplicá-las, resultará também no número positivo. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Mas o que significa se eu tivesse feito a distributiva, né? Se eu tivesse multiplicado a f pela g, o que ia acontecer? Perceba aqui que se eu solicitar uma função onde eu tenho o produto da f pela g, está lá, vou destacar mudando a cor dele. Está lá o nosso gráfico. Esse gráfico em rosa é a função polinomial de terceiro grau que a gente obtém se multiplica f pela g. E perceba, ela ficou positiva do 3 até o 5 e depois do 7. Vou esconder as outras duas para facilitar. Olha só, então a função obtida com o produto das duas tem como gráfico essa curva com raízes no 3, no 5 e no 7 e positiva entre o 3 e o 5 e depois do 7. Beleza?